Boa noite a todos, tá bom? Eu me chamo Juliana Oliveira, tá bom? Eu faço parte do grupo Biologando com os Mestres. A galerinha, né, a equipe do Biologando com os Mestres está aqui no chat também. A gente está aqui disponível para tirar dúvidas, tá certo? Eu vou estar aqui apresentando esse mini aulão para vocês de revisão de genética. Qualquer dúvida que vocês tiverem referente ao assunto, ao decorrer dessa aula, vocês podem estar botando aqui no chat, pode abrir o microfone, podem ficar à vontade, tá certo? Pode interromper a qualquer momento. Então, novamente, para quem entrou agora, meu nome é Juliana Oliveira, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre genética. Então, para a gente não demorar muito, vamos começar logo. Tá? Então, a dinâmica vai ser mais ou menos assim. Eu vou trazer algumas questões, a gente vai respondendo e vai tirando algumas dúvidas da questão. Tá? Deixa eu só ajustar aqui o ponteiro para a gente iniciar. E a dinâmica é assim, eu estou olhando para cá, que eu estou com a câmera aqui e o notebook aqui, viu? Pronto, então vamos para a gente iniciar logo, né? Então, a primeira questão, a gente trouxe um nível mais fácil, porque como a maioria de vocês já sabem, né, o Enem, ele costuma trazer questões de nível fácil, moderado e mais, assim, difícil, vamos dizer, né? Então, a gente vai começar pelas questões mais, que a gente fala mais fáceis, né? E a gente vai aumentando o nível das questões, tá? Então, a primeira questão. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem. Então, uma coisa importante é ir já separando aqui as principais questões, as principais dados que a questão traz. Então, ele fala de clonagem aqui. Então, é importante a gente já botar aqui clonagem, né, como uma evidência aqui para a gente ver depois o que, é que ele vai falar sobre isso. Então, a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes, então essa planta tinha folhas verdes, esse conjunto foi dividido em dois grupos. Então, você vai, assim, marcando os principais dados da questão, tá? Que foram tratadas de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação. Então, quando ele fala aqui, ó, condições de iluminação, ele está se referindo às condições ambientais. Vamos ler, depois eu vou voltar para explicar. Sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Beleza, só foi dados que a questão deu para a gente até agora. Ela não pediu nada. A pergunta que ela vai fazer agora, ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentam. Então tá, a questão ela é cheia de dados, é uma questão típica de Enem, e a dica é, à medida que você vai lendo, vai circulando os principais dados da questão, para você não ter que voltar e reler novamente. Então, fazendo isso, você já vai economizar ali um tempinho para poder fazer a resolução dela. Então, ele está falando aqui de clonagem e está falando aqui de dois grupos. Então, dois grupos foram originados pela técnica de clonagem. Clonagem é basicamente o quê? É replicação, gente. Então, eu tenho um parietal que é azão. Saiu meio errado aqui. Eu tenho um parietal que é azão-azão, que vai dar origem a uma descendência que também vai ser azão-azão. Não tem como essa descendência dele ser de ter outro genótipo. Desculpa, ficou meio bagunçado. Porque é clonagem. Então, sendo clonagem, não tem como ter a variabilidade genética. Então, se fosse qualquer outra opção aqui que não fosse clonagem, daria sim para a descendência ter um genótipo diferente dos pais. Mas aqui clonagem não, é a mesma coisa. Então, vamos entender clonagem como o mesmo gene, tá? E quando ele fala aqui de condições de iluminação diferente, ele se refere aqui, para vocês conseguirem observar o que eu estou falando, tá? Clonagem, a gente separou já ali, e condições ambientais, quando ele fala da questão de condições de iluminação. Então, ele fala que os dois grupos possuem o mesmo genótipo, por conta da clonagem, porém foram expostos a condições ambientais diferentes. Tá? Então, é muito importante nessa questão a gente entender que ela se trata de genótipo e fenótipo. E o que seria isso, né?
São os conceitos ali chaves da genética. Então, o genótipo, ele vai ser o gene, que é a constituição gene, que é a carga genética. Então, sempre que vocês ouvirem genótipo, atrelem a gene. E o fenótipo vai estar relacionado aí com a interação desse genótipo com o meio ambiente. Ou seja, esse fenótipo vai ser a expressão da característica. Por exemplo, aqui, ó, vai ser o mesmo gene, porque vai ser pela técnica de clonagem, porém, essas condições aqui de iluminação diferente vai dar uma característica diferente. Então, elas vai ter o mesmo gene aqui, ó, vai ter características diferentes por causa do fenótipo e não do genótipo. Então, para isso, a gente vai analisar nas alternativas, uma alternativa que vai falar justamente sobre isso. Então, na questão A, na alternativa A, ele fala assim, os genótipos e os fenótipos são idênticos? Não são idênticos. Os genótipos, sim, são idênticos. O gene é idêntico, mas a característica é idêntica? Não. Então, genótipo é gene, fenótipo é característica. Não são idênticos, então não pode ser a letra A, tá? A letra B, os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes, exatamente essa seria aqui a opção aqui correta. Os genótipos são idênticos, sim, porque foi a técnica de clonagem que foi utilizada, mas o fenótipo é diferente, porque por mais que tenha o mesmo gene, a condição ambiental, ela conta muito. Então, o fenótipo foi diferente. Aí que ele fala diferenças nos genótipos e fenótipos? Não, porque o genótipo foi igual, tá? O mesmo fenótipo e apenas dois genótipos diferentes, novamente ele fala de genótipo diferente, mas não é diferente aqui. O mesmo fenótipo e grande variabilidade genética tem o mesmo fenótipo, porém não tem variabilidade genética. Por que não tem? Porque foi a técnica de clonagem. A técnica de clonagem não dá variabilidade genética. Tá bom? Então, essa foi a primeira questão, bem simples para vocês. Essa questão, gente, ela envolve conceito, né? Conceito de genótipo e fenótipo. E uma outra dica para vocês justamente essa, vocês darem uma olhada nos conceitos. Por exemplo, o conceito de loco, o conceito de cromossomo em si, de homozigoto, heterozigoto, dominância, recessividade, duplo heterozigoto. Vamos para a próxima. A segunda questão que a gente trouxe é uma questão mediana, tá bom? É uma questão que vai envolver cruzamento. Deixa eu só já passar aqui, beleza. Ela vai envolver cruzamento, então, da diferença, né, entre o cruzamento da primeira lei de Mendel e da segunda lei de Mendel, que a primeira, né, é considerada mais fácil, porque a gente só analisa uma característica por vez. Já na segunda lei de Mendel, a gente consegue analisar mais de uma característica. A gente pode analisar 2, 3, 4, enfim. A questão, ela vai dizer quantas características são e ela vai dizer também qual vai ser recessiva, qual vai ser dominante. Então, é muito importante, ao longo que a pessoa vai estar ali lendo a questão, ela vai anotando os principais dados que a questão vai dando. Então, por exemplo, nessa questão aqui, ela fala o seguinte, a mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelo geneticista. Até aí só foi informação mesmo da questão, nada demais para a gente. Aí começa agora essas informações que a gente precisa ficar atento. Então, ele fala assim, que 2 caracteres, então quando ele fala isso, a gente já vai ter que entender que isso aqui não é primeira lei, e sim segunda, tá? Então, 2 caracteres estão entre os mais estudados, e aí quais são esses? É o tamanho da asa e a cor do corpo. Beleza. Cada um condicionado por um gene autossômico. Quando ele fala que é autossômico, ele só quer dizer que não está relacionado com sexo. É basicamente isso. E em se tratando do tamanho da asa, então é importante anotar isso aqui agora. Deixa eu só achar meu cursor que ele subiu aqui. Então, quando ele fala assim, tamanho da asa, a característica asa vestigial, que é uma asa curta, ela é recessiva, então você anota isso do lado da sua prova ali. E a característica asa longa é dominante. Anota isso aí que vai ser importante. Aqui, ó, asa longa dominante. Acertou o Leonardo aqui, ótimo. Vamos lá. Em relação à cor do indivíduo, que vai ser a segunda característica está sendo analisada aqui, ele fala que para ser cinza é recessivo e para ser preto é dominante. Então, aqui, ó, cinza recessivo, preto dominante. Tá? Então, anota isso do lado, que nem a gente fez aqui, ó, tá vendo? Então, para cor,
Para ser cinza, é recessivo, então sempre coloca, né, a letrinha da característica recessiva, que no caso aqui foi o cinza, então ela é Czinho, Czinho. Para ser preto, ela vai poder ser Czão, Czão ou Czão, Czinho, tá? Para a questão do tamanho da asa, né? Se essa asa é vestigial, ela é recessiva, então ela vai ser Vzinho, Vzinho, e para ela ser longa, ela pode ser Vzão, Vzão ou o Vzão, Vzinho, tá bom? Até agora só foi dados mesmo, ele não pediu nada até agora. Até agora ele só falou dados mesmo, tá? Então anote isso aqui que ele vai pedir coisa agora. Em um experimento foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos. Então, quando ele fala assim, ó, indivíduos que são heterozigotos, então vocês têm que lembrar. Quando for homozigoto, vai ser, se for da cor, por exemplo, vai ser Czão, Czão. Então, isso aqui é homozigoto. E para ser heterozigoto? Czão, Czinho, tá? Então, ele fala assim, entre indivíduos heterozigotos para as duas características, do qual foram geradas 288 moscas. Aqui, 88 moscas. 288 moscas. Dessa forma, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Quando ele fala que é o mesmo fenótipo, é porque os pais, sendo heterozigotos, os pais são preto, tem o corpo preto e tem uma asa longa, tá bom? Então, no final ele fala assim, ó, de tudo isso que eu te falei aí, eu quero que tu faça o seguinte, pegue dois indivíduos que são heterozigotos para as duas características, tanto para a característica da cor do corpo, quanto para o tamanho da asa, tá bom? Se eu te falei que a cor do corpo, para ser cinza, é recessivo, e para ser preto é dominante, então tu vai pegar aí dois indivíduos que têm corpo de cor preta, tá? E tu vai pegar também aí dois indivíduos que têm a asa longa, porque eu te falei que para ser vestigial é recessivo e para ser longo é dominante, tá? Então é basicamente isso que ele fala aqui. Então a gente vai pegar aqui, ó, esses dois indivíduos que são duplamente heterozigotos, porque eles são heterozigotos para duas características, e a gente vai fazer aqui o cruzamento. Só que eu quero dizer para vocês uma dica em relação a essa questão, tá? Normalmente, a gente faria o quadro de Punnett. Para quem não conhece, o quadro de Punnett, a gente ia tirar os gametas aqui desses genótipos, desses genes, a gente ia tirar o gameta e a gente ia fazer o quadrozinho, que é um quadro 4x4, e a gente ia colocar, né, o genótipo feminino, o genótipo masculino, ia fazer lá os cruzamentos, tá? Porém, a gente não vai fazer isso nessa questão, porque essa questão aqui é uma questão típica de segunda lei de Mendel, que vai dar uma proporção para a gente, que a gente conhece, que é aquela proporção de 9 para 3, para 3, para 1. Quando é uma questão assim, que nos traz, né, dois indivíduos heterozigóticos, não precisa fazer o quadro de Punnett, porque ia demorar muito, porque o quadro, ele no final, ele ia dar 16 características. Então, assim, ia ser um quadro bem extenso e bem demorado. Então, para a gente encurtar esse tempo, porque no Enem não tem esse tempo todo, então a gente faz isso aqui, ó, vou mostrar para vocês. A gente vai separar. Então, se eu sei que é um quadro que vai dar no final esse nome que a gente fala que é uma proporção fenotípica de 9 para 3, para 3 para 1, isso aqui ele está dizendo que é o quê? Que é justamente 9, Czão, traço, Vzão, traço, aí 3, Czão, traço, Vzinho, Vzinho, 3, Czinho, Czinho, Vzão, traço, e 1, Czinho, Czinho, Vzinho, Vzinho. Isso aqui, gente, eu não estou, assim, interpretando nada, absolutamente nada. Isso aqui, a própria lei de Mendel, ela diz para mim, tá? Eu só estou pegando e colocando aqui na lei, na questão, no caso. Então, quando eu tenho uma questão
de segunda lei de Mendel, que me pede um cruzamento de dois indivíduos que são duplamente heterozigóticos, que nem é essa a questão, eu sei necessariamente que a proporção disso aqui, do cruzamento disso, vai ser 9 para 3 para 3 para 1. Então, essa proporção é o quê? É justamente isso. Como a segunda característica aqui é um tracinho, porque não me importa muito saber ela. Então, só me interessa saber a primeira. Porque a primeira é a que vai ser a dominante sobre a segunda. Tá? Então, aqui nesse 9 cesão traço, poderia ser 9 cesão, cesão, tá? Ou podia ser 9 cesão, cezinho. Não ia me importar, porque o cesão da frente, ele já é dominante sobre o segundo Czinho, o C que está aqui. Então, podia ser cesão, podia ser cezinho, tá bom? Então, vamos interpretar agora isso aqui, essa proporção no caso. Esse 9, cesão, traço, vezão, traço, ele significa que é preto e longo. Esse 3, cesão, traço, vezinho, vezinho, significa que é preto e vestigial. Porque vocês lembram que, deixa eu só achar meu cursor aqui, que ele insiste em sumir. Aqui, pronto. Vocês lembram que para ser preto tinha que ser dominante. Então, podia ser cesão, cesão ou cesão, cezinho. Aqui foi cesão. Então, ele é preto. Para ser longo, também tinha que ser dominante. Então, podia ser vezão, vezão ou vezão, vezinho. Vezinho ficou meio troncho, vocês entenderam, né? Então, de toda forma, ia ter vezão na frente e ia ser longo. Então, é justamente isso. Então, esse 3, cesão, traço, vezinho, vezinho, significa que é preto, vestigial. Esse 3, cezinho, cezinho, vezão, traço, significa que é cinza e longo. E esse 1, cezinho, 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 vezinho, vezinho, é totalmente recessivo e significa, que é cinza e vestigial. Porque para ser cinza, tem que ser necessariamente recessivo e para ser vestigial, tem que ser necessariamente também recessivo. Então, é um duplo recessivo aqui. Tá bom, tô entendendo nada, me explica aí. Ele só faz o seguinte, isso aqui, como eu falei para vocês, é só a segunda lei de Mendel. A lei de Mendel já dá essa proporção aqui pra gente, tá? A segunda lei que tem essa proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1, ela já traz essas características assim, de vezão traço, cezinho traço, tá? Então, isso aqui eu só estou pegando a teoria e colocando aqui, não estou fazendo mais nada além disso. E aí, no final, ele fala assim, que ocorreu esse cruzamento desses dois indivíduos aqui, ó, a gente cruzou eles, e eles tiveram 288 descendentes, tá bom? Mas ele quer saber quanto desses 88 aqui tem o mesmo fenótipo dos pais. Qual é o fenótipo dos pais? Preto e longo. Esse é o fenótipo dos pais. Então, dentre isso aqui que eu mostrei para vocês, qual é aí que está mostrando preto e longo? É a proporção que o 9. Deixa eu só achar meu cursor de novo, que ele sumiu de novo. Aqui, ó. Quando ele fala aqui, ó. O 9 é a única opção que eu tenho, na verdade, preto e longo ao mesmo tempo. Tá bom? Então, quando eu faço a soma 9 mais 3 mais 3 mais 1, eu vou ter um total de 16. Tá? Então, essa conta aqui, mais ou menos, ela seria assim, ó. 9 sobre 16 vezes 288. E aí a gente mata a questão. Então, assim, essa questão é uma questão assim de pegar só teoria e fazer um copia e cola. Pega a teoria e copia ali na hora da questão. Porque essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1, a própria teoria ela já traz para a gente. Então, já fiquem ligados aí. E aí, como resultado, né, seria 162 moscas que vai ter o mesmo fenótipo dos pais. Vai ser corpo preto e asa longa, tá bom?
Agora sim, se for uma questão, né, de cruzamento, que os dois indivíduos não são heterozigóticos, então, de fato, vocês vão ter que fazer o quadro de Punnett. Infelizmente, eu não trouxe aqui um exemplo do quadro, porque é muito demorado para ser feito, mas não é impossível, tá bom, gente? Então, é só tirar as gametas direitinho, e aí vocês montam um quadro, coloca os fenótipos masculino e os femininos, no caso, desculpa, os femininos e os masculinos, e aí vocês vão fazendo, vão ligando um com o outro até ter todos os resultados, que no final são 16 resultados, tá? Mas, como reforçando, né, nesse caso aqui, eram dois indivíduos heterozigóticos, então a gente burla aí, né, a questão e aplica a lei aí direto, tá? E essa última questão aqui que eu trouxe para vocês, a gente colocou ela como a mais difícil, porque é uma questão de heredograma. Então, sempre que tiver questões de heredograma ou de ideograma, enfim, vocês têm que pensar o seguinte, que isso aqui é uma representação gráfica de uma família, tá? A gente estuda, através desses heredogramas, a transmissão de uma característica, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, para a gente resolver essa questão, eu não vou ler ela agora. A gente vai primeiro ver a questão de padrões de herança. Eu sei que é mais trabalhoso, esse tipo de questões como essa, mas se a gente não souber isso, a gente não consegue responder. Tá bom? A gente vai ficar aqui olhando, meu Deus, o que significa essas bolinhas pretas, esses quadradinhos pretos, esses quadradinhos que não estão pintados, e enfim. E a gente não vai conseguir interpretar isso aqui. Então, vamos lá para os padrões de herança. Eu trouxe um resumo aqui para vocês, tá bom? É uma coisa bem resumida mesmo, só para a gente pegar o negócio, sabe, da questão. Então, a gente tem dois tipos de padrões de herança. Então, a herança quando ela é autossômica e a herança quando ela é ligada ao sexo. Então, quando a questão ela é autossômica, ela pode ser do tipo dominante e pode ser do tipo recessiva. Então, quando ela for do tipo dominante, ela diz o seguinte, que a frequência ela tem que ser similar entre homens e mulheres. Então, não entendi. A frequência de caracteres afetados em questão, ele precisa ser igual entre homens e mulheres. Então, se eu tenho um heredograma, e aí eu mostro vamos supor, uma mulher e um homem, tá bom? E aí, esse aqui, ele tem uma prole, né, de 3, só para encurtar, tá bom? E aí eles vão ter menina, esse aqui é só um exemplo, tá, gente? Menina e menina, tá bom? Então, se eu disser o seguinte, que esse pai vai ser afetado, tenho que afetar também uma mulher, tá bom? Então, é justamente isso. Tem que ser similar. Então, se homens foi um afetado, mulher tem que ser um. Se for 2 homens, mulher tem que ser 2. E assim sucessivamente, tá bom? Então, essa frequência de caracteres afetados, ela tem que ser similar. Similar entre homens e mulheres. E esse caractere afetado, ele tem que estar em todas as gerações. Que nem é nesse exemplo que a gente vai analisar da questão. Então, todas as gerações aqui têm indivíduos afetados, tá? Mas só isso mata a questão? Infelizmente não, tá bom? Quando é recessivo? Recessivo é quando essa frequência também é similar. Tem que ser similar, por quê? Porque não é autossômica, não é sexual, tá? Então, para quando for herança autossômica, essa frequência tem que ser igual, e quando essa herança for sexual, aí essa frequência muda. Quando é recessiva, o caractere que vai ser afetado, ele pula uma geração, que já não é o caso desse heredograma aqui. Por exemplo, nessa geração aqui, está afetada. Para ser autossômica recessiva, essa segunda aqui, ó, ela não deveria estar afetada, mas na questão ela está. Então, a gente já não pode dizer que é autossômica recessiva. E ela também é uma característica, né, de uma herança autossômica recessiva, é que os afetados são heterozigóticos.
tá? Então, vamos entender aqui. Eu posso dizer que esse heredograma, ele é autossômico recessivo? Não. No caso, que esse heredograma aqui, ele é autossômico? Não, ele nem é autossômico dominante e nem é autossômico recessivo. Por quê? Por causa da frequência, tá bom? A frequência não permite que ele seja autossômico, porque ele não tem uma frequência similar, tá? Mas eu só trouxe para vocês uma complementação, porque se fosse um heredograma autossômico, a gente teria que saber se é um dominante ou se é um recessivo, tá bom? Então, dominante, a característica afetada está em todas as gerações, e o recessivo geralmente pula uma geração. Tem uma mulher, como vocês já sabem, né, a mulher, ela é XX e o homem, ele é XY, tá bom? Então, a mulher, vocês sabem que quando ocorre o processo de fecundação, né, vem um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai é doado para a prole, para o filho ou a filha, enfim. Então, a mãe, ela consegue apenas doar o X, porque ela só tem X, tá? Então, ela doa um X para a filha e um X para o filho, tá? E o pai, ele necessariamente, ele precisa doar o Y para o filho, tá? Porque se não tiver Y, não consegue ali ser um menino, né? Então, esse Y, tá bom? Então, aqui, ó, um X desse vem para a filha e um X desse vai para o menino. Tá bom? Vocês entenderam isso, né? Então, a mãe, como é XX, doa apenas o X, porque ela só tem isso para doar. Então, ela vai doar um X para a filha e um X para o filho. E o pai? O pai necessariamente tem que doar o Y dele para o filho e o X dele para a filha. Tá bom? Então, a gente vai ter uma herança que a gente fala que é restrita ao sexo ou ligada ao gene Y. Se eu falo que é uma herança ligada ao Y, eu já tenho que entender que só vai ocorrer de pai para filho, porque as meninas não têm Y, tá bom? Então, essa característica chamada de holândrica, e é uma questão de herança ligada ao sexo dominante, o pai, ele não transmite o caráter afetado, o pai afetado, para eu colocar afetado aqui, tá, gente? O pai afetado, ele não transmite a característica afetada para os filhos, tá? Ele vai transmitir para as filhas. Então, geralmente, quando é dominante, as filhas de um pai afetado vão ser afetadas, tá? Então, como eu falei para vocês, né, o homem, ele é XY, ele doa, né, um X para o filho e o Y dele para a filha. Então, por que as filhas são afetadas e os filhos não? Porque esse pai aqui, para ele ter uma doença, por exemplo, polidactilia, enfim, para o pai ele ter uma doença, ele precisa só ter em um X. Então, esse X aqui poderia ser, por exemplo, Dzinho, de daltonismo, por exemplo, tá? Então, ele vai doar o Y dele para o filho vai ser normal, porque o outro X dele vem da mãe, e esse XDzinho aqui, ó, afetado, vai ser doado para a filha. Então, a filha vai também ali expressar o daltonismo, por exemplo, tá bom? Então, todas as filhas de um pai afetado também vão ser afetadas, tá? E na questão quando for recessivo? Quando for recessivo, o pai, ele também não vai transmitir aos filhos, justamente por essa questão. E aí, todas as filhas de um pai afetado também vão ser afetadas ou vão ser portadoras do gene, tá? Então, é basicamente isso aqui, ó, gente. Deixa eu tentar representar para vocês aqui. O pai, ele é X, Y. Para ele ser daltônico, por exemplo, seja afetado. Então, esse X dele aqui, sendo Dzinho,
Eita, que bagunçou tudo. Esse X dele, deixa eu limpar de novo, para vocês conseguirem visualizar, tá? Pronto, então aqui, ó. X, Y. Para esse pai ser afetado, ele só precisa ter um X afetado, tá? E para a filha ser afetada, ela precisa ter, pode ser afetada ou ela pode ser portadora, só portadora. Ela pode ter o X desão da, dizer que é o seguinte, que nem sempre a filha vai ser portadora, ela vai expressar a doença, ela pode ser apenas portadora, ou ela expressa assim como o pai. E os filhos não vão ter a doença por conta dos pais, mas por conta da mãe, tá bom? Então, se a mãe for uma mãe daltônica, por exemplo, e o pai normal, o filho vai ser daltônico, porque a mãe só doa para o filho X e o pai só doa o Y. Então, se a mãe é afetada, ela vai doar só o que ela tem, tá bom? Mas se a mãe afetada doar e um pai normal, né? Eles cruzarem lá e tem uma filha, por exemplo. A filha pode ser ou não afetada. Por quê? O pai vai doar o X normal dele e a mãe o X que tem lá a característica para o daltonismo. E essa filha, ela pode ser só apenas portadora. Ela não necessariamente ela vai ter que expressar ali o daltonismo, tá bom? Então, basicamente isso. É mais vocês se ligarem assim, que a mãe, sendo XX, ela vai doar necessariamente um X para a filha e um X para o filho. E o pai, ele vai ser XY. Necessariamente ele tem que doar o Y dele pro filho. Senão o filho não é o meu filho não consegue ser homem, no caso, porque para ser homem tem que ter o Y, tá? Ele não doa o Y pra menina e a menina, vocês entenderam, né? Então não tem como. O pai tem que doar o Y para o menino. E vai doar necessariamente o X dele para as meninas, para conseguir ser XX novamente. Então, geralmente, essa recessividade aqui, quando é uma questão ligada ao sexo, ela vai ser mais comum nos meninos, porque os meninos têm apenas um X, tá? E vai ser mais difícil, né, nas meninas, porque as meninas têm dois. Então, é bem mais fácil eu conseguir atingir por um gene afetado um X só do que dois, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, vamos para a questão agora. A questão fala assim: no heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Tá? Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelos círculos. Então, no heredograma, tanto as bolinhas preenchidas como as não preenchidas vão ser as mulheres, e os quadrados não preenchidos e também preenchidos vão ser os homens. Quando está preenchido, geralmente é porque está falando de um caráter afetado, de uma doença, tá bom? Essa linhazinha aqui horizontal significa a linha de casamento e essa perpendicular significa a linha de descendência, da prole, tá? E ela pergunta assim, na questão: qual é o padrão de herança observado por essa doença? O padrão de herança é justamente o que eu estava tentando explicar para vocês. Eu vou ter o padrão de herança autossômico. Sendo autossômico, pode ser recessivo ou dominante, que a gente já viu que não é o caso dessa questão, porque para ser autossômico tem que ser similar, né? A proporção de afetados tem que ser similar entre homens e mulheres. E aqui não está sendo, porque eu tenho tem um homem aqui afetado, tem outro homem aqui afetado e outro homem aqui. São 3 homens afetados para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mulheres afetadas. Então, é uma discrepância muito grande isso aqui, tá? E tem a restrita ao sexo, que vai ser a questão holândrica, né? Que só vai ser transmitido de pai para filho, porque está ligada ao Y. E a herança ligada ao sexo, que vai ser ligada ao X, é um pouquinho mais difícil de entender, mas se vocês se ligarem que a dominante, né? O pai não transmite para o filho, só transmite para as filhas, e geralmente todas as filhas de um pai afetado são afetadas também. Isso aqui é muito importante para matar essa questão, tá? Então, o pai afetado,
o pai afetado, deixa eu botar aqui para vocês. O pai sendo afetado, ele vai ser o quê? Quadrado, todo pintadinho. Todo pintadinho aqui, o quadrado dele. Ele vai gerar todas as filhas dele afetadas. Então, ele pode ter 10 filhas, vai ser todas afetadas. Tá bom? Já quando é recessivo, as minhas filhas podem ou não ser afetadas. Elas podem ser apenas portadoras. Tá bom? E, novamente, o pai não transmite para o filho. Mas a mãe é que transmite, tá bom? Porque o pai vai transmitir o Y e a mãe o X. E como eu falei para vocês, para afetar um X só é mais fácil do que afetar dois. Vamos tentar agora ver as alternativas, né? Na letra A, ele fala assim, dominante autossômico não pode ser nem dominante, nem recessivo autossômico, tá bom, gente? Porque não tem aí a frequência, né, que eu falei para vocês. Recessivo, vamos ver. O recessivo ligado ao sexo, ele só fala que todas as filhas, né, de um pai afetados vão ser portadoras do gene. Então, ela não fala que vai ser necessariamente afetada. Pode ser afetada, mas não quer dizer que todas vão ser afetadas. Então, vamos ver. Aqui, ó, nesse primeiro aqui, ó, que são 2 heredogramas, tá bom, gente? É esse primeiro aqui e esse outro aqui, tá bom? Realmente, o pai aqui, ó, ele é afetado e ele tem todas as filhas afetadas. Mas é isso que fala aqui no recessivo? Não. O recessivo fala que as filhas vão ser portadoras. Vão ser portadoras e, em alguns casos, podem sim ter expresso, mas assim, a priori, são apenas portadoras. Então, não pode ser recessivo ligado ao sexo por conta disso. Aí ele fala recessivo ligado ao Y. Não. Por que não? Porque se fosse assim, seriam os meninos afetados ao invés das meninas, tá vendo? Seriam os meninos não estão pintados, quem estão são as meninas, então não pode ser ligado ao sexo, não ligado ao Y aqui, tá? Dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. E aqui a gente mata a questão quando ele fala que é dominante ligado ao sexo, porque quando eu falei de dominante aqui, ó, eu falei para vocês que um pai afetado, ele vai ter todas as filhas afetadas. Então, nesse primeiro heredograma aqui, ele mostra um pai afetado que tem 3 filhas afetadas e tem 3 filhos, mas os filhos não são afetados e nem portadores. Por quê? Porque esse pai só vai doar o Y para o filho. E quem está fazendo esse pai ser afetado é o X dele, tá bom? E nesse heredograma do lado aqui, esse pai afetado aqui, ó, de novo, ele vai estar gerando aqui, ó, uma filha afetada, 2 filhas afetadas, ó, um filho não afetado, outro filho não afetado, e assim vai sucessivamente. Ele vai só ter filhas afetadas e filhos não afetados. Tá bom? Então, por quê? O filho não vai ser afetado porque só vai ter o Y dele. E a filha vai ser porque tem o X. Tá? Então, seria essa, né, a resposta aqui da questão. Foi uma questão longa. Deixa eu ligar aqui a câmera. Foi uma questão longa, foi uma questão trabalhosa, de fato. Mas, assim, é muito importante vocês se atentarem a essa questão de padrão de herança, porque podem confundir muitas vezes. Se atentar também que tem uma diferença muito grande quando é autossômico e quando é ligado ao sexo, tá bom? E ainda assim, tem diferenças quando é dominante e quando é recessivo. Então, para a gente finalizar aqui, que essa era a última questão que eu trouxe para vocês, ver a questão dos conceitos, dos principais conceitos, por exemplo, genótipo, fenótipo, que a gente conversou lá no início, locus, cromossomo, alelo, dominante. Dá uma olhadinha nessa questão de cruzamento, tá? Primeira lei, segunda lei. É muito importante vocês atentarem também, porque, assim, no cruzamento vai unir, né, ali a matemática com a genética, com a biologia, né? A probabilidade. Então, dá uma olhadinha em probabilidade também, aquelas questões que tem ou é, então, sempre que tiver você vai ali multiplicar, sempre que tiver ou, você vai somar. Então, dá uma olhadinha nisso. E, por fim, também, na questão do padrão de herança, porque sempre cai, gente, uma ou outra questão.
às vezes nem de aerograma em si, mas com conceito, perguntando se é autossômico, se é ligado ao sexo, se é dominante, se é recessivo. Então, para vocês se situarem na prova, não ficarem perdidos, deem uma olhadinha nesses conceitos, se atentem aos conceitos, tá bom? Porque fica bem mais fácil vocês conseguirem responder uma questão sabendo, né, um pouquinho do conceito, né, do que não saber. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu trouxe três questões aqui, uma de nível fácil, uma moderada e uma mais assim elaborada, tá bom? Gente, eu acho que ela está apresentando, ela não percebeu que saiu, tá? Mas a gente pode encerrar aqui, tá? Aqui são algumas sugestões, tá? Para vocês não esquecerem quando for fazer o Enem, quem vai fazer o Enem, né? É muito importante e é isso. Tá bom, gente? Muito obrigado. Valeu pela presença de vocês. Vocês foram um arraso. Obrigado por chegar aqui até o final, tá bom?